Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Oi, gente, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula de Fundamentos de Administração. Boa noite, professora Leide. Tudo bom? Boa noite, professor Ronilson. Como foi de semana? Eu fui bem, graças a Deus. Feriado. Olá, Descansei. pessoal. Mais uma satisfação, mais uma vez aqui estar com vocês nessa nossa terceira aula de Fundamentos de Administração. Espero que vocês tenham desenvolvido bem todas as atividades. Eu tenho olhado em algumas, foram muito interessantes e eu espero que vocês tenham gostado de conhecer a empresa de outras pessoas, né, como ela é constituída e fazer esse paralelo entre o que é uma empresa na realidade e os conceitos que a gente está apresentando para você. É isso mesmo, professora. Eu tenho certeza que todos aproveitaram muito essa experiência, né? Mas vamos aqui para a nossa aula. Hoje nós vamos trabalhar a questão do planejamento dentro dos fundamentos de administração, né? E aí os conteúdos são administração por objetivos, né? Análise do ambiente, onde nós iremos estudar o ambiente onde as empresas estão inseridas, missão, visão e valores, que são parte importantíssima do planejamento das empresas, que influenciam diretamente nesse planejamento, e análise SWOT, que é uma análise que nós fazemos dentro dessas empresas para identificar fatores relevantes dentro dela, né? Vamos começar por administração por objetivos. O que seria administração por objetivos? Nós já vimos em aulas anteriores que houveram diversos modelos, né? Diversos modelos de administração que foram implantados. Nós tivemos a administração científica, nas teorias clássicas, depois tivemos a de recursos humanos, né? Mas aqui nós temos um outro modelo que vai surgir pautado no planejamento, né? E na atribuição de responsabilidades e na mensuração dos resultados. Ou seja, até então nós estudávamos a influência dos processos dentro das organizações, das empresas, e estudávamos as pessoas, como as pessoas interagiam entre si e com os processos, e na realização das atividades que dizem respeito à empresa. Aqui nós vamos começar a observar a administração de empresas sob um outro prisma, sob o prisma do planejamento, de planejar as atividades que estão dentro das organizações, das empresas. Isso não quer dizer que antes não havia planejamento. Isso quer dizer que a ênfase do modelo administrativo agora vai estar voltado para o planejamento e da execução das atividades que a empresa tem como destinação, né? Então, as características da administração por objetivo seria o estabelecimento de objetivos entre a direção e gerentes, né? O envolvimento da direção com a equipe de trabalho na determinação dos objetivos para o departamento. Então, nós vamos ver aqui que nós passamos a ter um alcance dentro da empresa em departamentos. Eles observam o departamento, a empresa ela deve estar dividida em departamentos para que execute melhor essas atividades, e aí ela vai pegar e vai observar esses departamentos. Bom, eu tenho uma empresa que produz um determinado produto e eu divido ela em departamento financeiro, departamento de marketing, departamento de produção, departamento de recursos humanos. E aí esses departamentos começam a agir, cada um na sua esfera, cada um na sua área de atuação. E começam a observar que o objetivo traçado dentro do departamento de recursos humanos é um, de produção é outro, de finanças é outro, de marketing é outro. Mas a empresa tem um objetivo, ela tem que alcançar um objetivo ao final, ao executar suas atividades. Então, aí surge a necessidade de que haja um alinhamento entre esses diversos objetivos, desses diversos departamentos, para se alcançar esse objetivo. Nesse contexto é que surge a administração por objetivos, né? Onde ela vai realizar o estabelecimento de objetivos para cada departamento, tá? E vai estabelecer objetivos por departamento de forma complementar aos objetivos estratégicos da empresa, tá?
e expressos em termos quantitativos. Ou seja, eu posso medir o alcance ou não daqueles objetivos. Eu pego o objetivo geral da empresa e dentro dos objetivos de cada departamento, eu vou alinhavar eles a partir do objetivo geral daquela empresa, o objetivo específico que ela quer atingir ao final. Só que ao fazer isso, eu vou quantificar, eu vou dizer, olha, você vai alcançar o objetivo da empresa se você fizer isso, isso e isso, se você alcançar esses números, se você alcançar esse quantitativo. E aí eu vou saber se eles alcançaram ou não, que cada departamento daquele alcançou ou não aquele quantitativo e logo fez parte ou colaborou para que a empresa como um todo alcançasse também os seus objetivos. Nós temos aqui como características, né? Acho que passou demais. Nós temos aqui como características da administração por objetivo a interligação dos objetivos departamentais, ou seja, a integração entre os objetivos dos diversos departamentos garantirá o alcance dos objetivos globais, que eu acabei de falar para vocês. Ao alinhavar esses diversos objetivos, eu vou garantir que o objetivo geral da empresa vai ser alcançado. Isso para que o objetivo específico de um determinado departamento não dificulte o alcance do objetivo geral. Porque embora eles estejam trabalhando dentro da mesma empresa, eles podem buscar, através dos seus objetivos, situações diferentes daquela que a empresa realmente objetiva alcançar, né? Então, por isso que se faz esse alinhamento, traça-se esse planejamento a partir desses departamentos, né? E nós temos aqui planos estratégicos e planos táticos e operacionais focados na mensuração e controle. Por que isso? Porque essas duas áreas, tanto a área como nós já traçamos em aulas anteriores, nós temos aqui um quadro. Nesse primeiro espaço aqui, nós teríamos a área estratégica, né? Aqui a área tática e aqui a área operacional. Tá? Então, o que acontece? Nesse espaço operacional e tático, eu vou traçar planos táticos focados na mensuração, ou seja, eu tenho que alcançar um objetivo nesses dois espaços dentro da organização. Os planos táticos têm que me trazer um resultado ao final, né? Os gerentes irão gerenciar as operações dos seus coordenados, mas com um objetivo a ser alcançado, com um foco a ser alcançado. Se esse gerente está ligado à área de produção, por exemplo, vai ser uma quantidade de itens que tem que ser produzido com a qualidade X ao final daquele processo, né? Se for em uma outra área, também vai buscar os objetivos. Se for na área financeira, vai ser o de maximizar aqueles recursos, utilizar da melhor forma possível. Se for no marketing, alcançar o maior número de clientes possível. Então, ele vai ter uma mensuração para que ele trabalhe voltados para objetivos a serem alcançados. Por isso, a administração por objetivos. Não é que antes não existiam objetivos, mas esses objetivos eles não eram alinhavados. Eu não tinha os objetivos do departamento A, B ou C em conjunto para se alcançar um outro objetivo maior. Outra característica também é a avaliação contínua, né? A revisão e reciclagem dos planos. Ou seja, um plano não deve ser estático, ele deve ser constantemente melhorado, corrigido ou até alterado dos seus objetivos iniciais. Ou seja, eu vou fazer uma avaliação constante daquele planejamento que eu fiz. Eu vou verificar, estamos alcançando os objetivos propostos? Se estivermos alcançando, ótimo. Se não estivermos alcançando, vamos melhorar, vamos corrigir, vamos ver o que é que está acontecendo para a gente não estar alcançando esses objetivos. E dessa forma, eu faço com que esse planejamento, que normalmente é feito no percurso de um ano, eu alcance os objetivos que foram estabelecidos lá no início. E aí é o objetivo geral da empresa. Uma outra característica também é a importante participação dos líderes. Como eu falei para vocês, as organizações elas têm os seus níveis. No nível estratégico, normalmente estão os líderes. Claro, no tático também nós temos líderes, mas uma liderança mais restrita àquele espaço de ocupação. No nível estratégico, nós temos lideranças mais globais dentro das organizações. Esses líderes devem participar ativamente no contato, tanto no tático como no operacional, porque ele vai servir de motivação para os seus colaboradores, né? E vai incentivar, né? E vai incentivar os funcionários no alcance dos objetivos. Ele deve dar o exemplo e sempre estar à frente do processo. Isso é muito comum
em outras culturas. Na nossa cultura, nem tanto. Mas se vocês observarem, vocês podem buscar isso na internet, vocês vão ver o exemplo do McDonald's, por exemplo, onde o presidente do McDonald's tirava um tempo da sua agenda para ir para as lanchonetes, conhecer a realidade daqueles funcionários que trabalhavam. Não era incomum você encontrar ele lavando um banheiro dentro de uma lanchonete junto com aqueles funcionários, porque ali ele estava ouvindo o que o funcionário tinha a dizer e ao mesmo tempo estava motivando todo aquele quadro de funcionários para o alcance dos objetivos propostos. Então, lá fora, no Japão principalmente, eles têm uma cultura muito da liderança estar muito presente junto aos seus subordinados, aos seus colaboradores, seja no plano tático como no plano operacional. Outra característica também é o apoio constante para a equipe, né? Como se trata do alcance de objetivos departamentais e globais, é necessário suporte constante e apoio nas dúvidas, principalmente no início do processo. Ou seja, esses colaboradores eles vão receber orientações, mas o líder estará presente para conversar com eles e orientá-los nesse processo. Seja via o seu gerente, se a empresa for muito grande, de repente o líder não pode estar presente muito no contexto operacional, mas no tático sim, via seus gerentes, via orientações, via conversa e via um diálogo da liderança com o liderado. Esse diálogo vai possibilitar que o alcance dos objetivos realmente se efetivem. Primeiro, pelo fator motivacional. E segundo, porque ele efetivamente vai fazer com que o liderado entenda qual é o objetivo a ser alcançado. Porque muitas vezes as organizações passam um objetivo ou traçam um objetivo para os seus funcionários, mas não explicam muito bem. E aí cada funcionário entende de uma forma, ou cada grupo, ou cada equipe entende de uma forma, e vai começar a trabalhar em cima daquilo que ele entendeu. A participação do líder também é importante pelo fato de ele estar sempre esclarecendo as dúvidas e sempre motivando os seus liderados no alcance desses objetivos. A gente tem aqui uma charge onde temos várias pessoas trabalhando, né, em teamwork, ou seja, nós temos aqui um time trabalhando, pessoas em conjunto na busca de um objetivo. Aqui nós temos o ciclo da administração por objetivos no geral. Ele se inicia aqui, onde se traça, né, os objetivos gerais da empresa ou a missão. Depois ele vai, numa segunda fase, buscar o planejamento estratégico, que é através da visão. E aí inicia-se o processo. Ele vai fixar os objetivos departamentais para um ano. Normalmente a APO trabalha com ciclos de um ano. Depois ela vai elaborar o plano tático do departamento, ou seja, vai buscar adaptar aquele plano geral para um plano tático, né, para a operacionalização daquele planejamento que está sendo feito. Depois ele vai fazer o desdobramento em planos operacionais, ou seja, ele vai pegar aquele plano tático e vai colocar, na sua atividade você vai fazer assim, dessa forma. É esse o objetivo que você tem que alcançar. Dentro desse projeto que nós temos aqui, desse modelo de fabricação, esse aqui é o objetivo a ser alcançado. A qualidade deve ser essa, a quantidade de produtos deve ser essa, a manutenção deve se dar dessa forma. Vai passar isso com muita clareza para que esse funcionário possa desenvolver bem essa atividade. Depois, ele vai fazer a avaliação dos resultados. Bom, como ele passou aquilo com muita clareza, ele se fez entender por aquele colaborador, ele vai ter que avaliar o resultado. E entender também daquele colaborador o porquê do não alcance da meta, objetivo, ou o porquê, ou como ele conseguiu fazer com que fosse tão melhor do que tinha sido proposto. Ele pode também chegar e ter proposto um número, um padrão, e ele ser superior àquele padrão. Ele vai procurar entender aquilo para que ele possa melhorar os processos nos outros departamentos e naquele próprio, replicando aquele mesmo modelo que foi adotado. Tá? Então ele vai fazer essa avaliação dos resultados alcançados e a comparação com os objetivos departamentais, com os objetivos que foram traçados para o departamento. Depois ele vai fazer a revisão nos planos ou alteração nos objetivos departamentais. Ele vai pegar aquelas informações que ele trouxe desse processo aqui e vai usar aqui. Ele vai fazer a revisão dos planos que eles já efetivaram aqui, né? Ou aqui, e vai corrigi-los, melhorando-os mais, corrigindo se houve erros ou melhorando para que fique melhor ainda no próximo ciclo, tá? E depois ele vai fazer a avaliação, que é a comparação entre os resultados alcançados e os objetivos departamentais. Vai pegar todos os departamentos, todos os objetivos de todos os departamentos e vai
verificar, olha, o departamento A alcançou esse objetivo dessa forma, o departamento B dessa forma, o departamento C não alcançou o objetivo, por quê? E vai traçar isso como um todo. Aí ele vai ter uma visão global da empresa e vai ter aquele objetivo que a empresa deveria ser alcançada e em que ponto ele ficou, se ele foi alcançado, se ele foi superado, se faltou alguma coisa para ele ser alcançado, a partir da visão que ele tem dos departamentos, de cada um dos departamentos. Ele vai ter uma visão geral da empresa e vai ter uma visão do que cada departamento possibilitou no alcance daquele objetivo. É importante se ter a administração com objetivos integrada dentro das administrações da empresa, porque ela possibilita que você tenha uma visão setorial. Eu posso verificar os resultados a partir de um departamento e também ver o geral. Normalmente, principalmente na nossa cultura, nós verificamos muito o resultado geral da organização. A empresa alcançou lucro, alcançou prejuízo, ela tem um fator de alavancagem ou ela tem uma venda a prazo nesse patamar, mas o que cada departamento contribuiu para o alcance daquele objetivo, normalmente é um pouco mais restrito, é um pouco mais... Então, assim, a administração por objetivo, ela possibilita que nós tenhamos uma visão nesse nível de que cada departamento está contribuindo, no que cada um está ajudando. Não é isso, professora Leide? Isso aí. A gente tem que lembrar que o ciclo da PO, como o próprio nome diz, né, é um ciclo constante, né? E a empresa, ela pode se beneficiar bastante disso, né? Desse ciclo constante que é de controle, de revisão do planejamento, de readequação desse planejamento, mas também pode ter algumas desvantagens. E isso que a gente pode ver agora. Sim, a gente está traçar aqui agora os benefícios, né, e as desvantagens da administração por objetivo. Como tudo que é feito pelo ser humano, sempre tem um lado bom que pode provocar também disfunções ou coisas ruins ou desvantagens, né? Então vamos ver primeiro os benefícios, claro, né? Então os benefícios, os principais benefícios seriam: os objetivos são claros. Como eu falei para vocês, a participação do líder garante com que os objetivos que sejam passados para o subordinado, eles sejam claros, eles sejam transparentes. E o subordinado efetivamente, ou aquele colaborador, efetivamente entenda qual é o objetivo a ser alcançado e como ele deve fazer para alcançá-lo. Tá? Outro ponto também importante é a melhoria do planejamento. Como eu verifico cada departamento, cada setor dentro da organização, dentro da empresa, eu tenho a possibilidade de ver minúcias nesse processo. Eu consigo enxergar detalhes no funcionamento desse processo. E isso vai colaborar no planejamento global da empresa, porque eu vou traçar uma meta geral para a empresa e vou dividir essa meta nos departamentos e dentro desse departamento eu vou alinhavar essa meta para que ela seja alcançada. Então, o meu planejamento se torna melhor, porque eu entendo muito bem o que está acontecendo dentro da minha organização e isso eu vou aplicar na hora de organizar ou de efetivar o meu planejamento geral, o planejamento estratégico da empresa, né? Organização. Padrões de controles claros. Ou seja, eu estabeleço para esse colaborador como eu vou controlar. O que eu preciso saber ao final? O que eu quero saber ao final daquele processo? Eu quero saber que você produziu isso, que você produziu com essa qualidade, nessa quantidade, tá? Nessa velocidade. Então, isso eu defino claramente para ele. Eu passo para ele, olha, eu quero que você ter que produzir porque nós temos que alcançar esse objetivo. Ao alcançar esse objetivo, eu já fazer para ele que eu vou contar a quantidade de peças que ele produziu, por exemplo, para determinar o padrão de produção que ele adotou. Então, isso é muito claro em todos os departamentos. Isso é feito no marketing, isso é feito no financeiro, isso é feito no recursos humanos, isso é feito na produção, em qualquer departamento da organização. Isso vai ser destrinchado para que todos entendam como vai ser o processo de avaliação e como vai se processar para se alcançar aquele objetivo. O aumento da motivação. É notório que quando nós dialogamos diretamente com aquela pessoa que está ao nosso lado, seja ele de qual função ele estiver ocupando ali, é claro que ele vai sentir a motivação de realizar aquele trabalho. Ele está dentro da organização, ele faz parte de uma equipe, ele foi ouvido, falou-se com ele, discutiu-se com ele aquele planejamento, a forma como vai se fazer aquilo ali. Não foi algo que chegaram e disseram para ele, ó, tem que ser feito assim porque dessa forma é melhor. Não, foi passado para ele, foi discutido, foi mostrado para ele como alcançar aqueles objetivos. Então, naturalmente, ele vai fazer parte desse processo e vai se sentir motivado. Ele está em contato direto com aquela pessoa que pode resolver as diversas situações que acontecem. Não é algo que aconteceu um problema, ele mesmo tem que resolver. Não, ele tem alguém de apoio, ele tem alguém de suporte, porque aquelas lideranças vão sempre estar ali presentes junto com ele. Tá? Avaliação objetiva. O que seria a avaliação objetiva? Eu traço numericamente, quantitativamente, o que tem que ser feito.
o que é que tem que ser alcançado em termos de objetivo. Então eu vou dizer claramente, objetivamente, o que é que eu quero que a pessoa faça, o que é que a organização deve alcançar ao final, o que todos em conjunto vão ter que alcançar ao final para se alcançar aqueles objetivos. Então esse objetivo, com essa clareza, isso facilita para que as pessoas saibam o que tem que fazer e todos caminhem na mesma direção. Tá? Agora, vamos para o outro lado, né, professora? Nos problemas. Aí nós temos um grave problema, que é a coerção dos subordinados. Esse é um grande problema nas organizações. Por quê? Porque a coerção é um fator natural. Se você é líder de uma equipe e foi dito a você que aquela equipe deve produzir 100 peças, tranquilo, você sabe que vai ter que produzir 100 peças. Você vai ter que chegar para essa equipe agora e transmitir essa informação e fazer com que eles alcancem aquele objetivo. Mas vamos supor que a sua equipe está no processo de produção dela, que seria o de 50 peças. Claro, você vai ter a possibilidade de voltar e conversar com a sua liderança sobre aquilo. Só que alguns líderes não entendem isso muito bem. E nem todas as organizações têm líderes iguais. Aí, de repente, o líder pode falar, não, o objetivo a ser alcançado é esse, e a sua equipe vai ter que correr para poder alcançar. Então, a equipe vai sofrer uma coerção por parte dessa liderança no sentido de alcançar aqueles objetivos. Ela vai se sentir pressionada. Isso é um exemplo hipotético que eu estou falando para vocês. Mas, assim, existem situações onde acaba se forçando um pouco a barra para se chegar um pouco mais longe. Isso acaba levando, em alguns momentos, em algumas circunstâncias, a uma correção coerção daquele colaborador e muitas vezes ele se sente um pouco desconfortável naquela condição. É algo que pode sim acontecer dentro dessas empresas. O outro é a criação de objetivos incompatíveis. Ou seja, os objetivos traçados são incompatíveis com a realidade que me foi proposta. Ah, você vai ter que produzir 100 peças. Mas para produzir 100 peças eu precisaria de 2 ou 3 ajudantes. Não, você não vai ter, você vai ter que produzir sozinho. Então aquele objetivo ele é incompatível com a realidade de produção daquela pessoa e daquele processo onde ela está inserida. Logo, ela vai se sentir desmotivada, porque ela já sabe de antemão que não vai alcançar aquilo, porque digamos que é humanamente impossível ela conseguir fazer aquilo. E muitas vezes na organização, aqueles gerentes, né, que está à frente daquele processo, não quer chegar para o seu chefe e falar para ele, olha, não dá para alcançar com a equipe que eu tenho. Ele quer forçar porque ele quer fazer uma média com aquele chefe que ele tem. Então o que vai acontecer? Isso pode gerar uma desmotivação e ao invés de você melhorar o processo, você piora. É algo que pode acontecer. Daí a necessidade das lideranças do nível estratégico estar sempre acompanhando isso muito de perto na linha operacional. O que muitas vezes não é possível num espaço de tempo razoável, em grandes organizações principalmente. Então nós temos aqui excesso de papelório. É outra coisa. Por quê? Porque se eu tenho que controlar todo esse processo, se ele não é informatizado, ou se eu não tenho possibilidade de informatizar, eu tenho que gerar relatórios. Esses relatórios, por sua vez, vai fazer com que eu tenha que ter, alguém vai ter que fazê-los, produzi-los, para me levar para alguém considerá-los. Então isso pode gerar um excesso de papelório. Tá? A ocultação de resultados também ocultação de resultados importantes ao visualizar mais os resultados facilmente encontrados. Ou seja, eu posso chegar e falar, não, vocês têm que produzir 50 peças. E vocês vão ter que produzir 50 peças. Só que eu não estou levando em consideração a qualidade do produto que vocês vão produzir. Ou como aquele produto vai atender aquela demanda que está chegando lá no mercado. Então, assim, há muitas vezes o fato de eu ter determinações muito claras sobre o que eu tenho que alcançar dificulta as partes subjetivas do processo, aquilo que eu não tenho como mensurar. Eu vou dar foco naquilo que eu tenho como mensurar, mas o que eu não tenho como mensurar eu não vou cuidar. E aí eu posso gerar produtos com defeito, com alto índice de defeitos, de irregularidades nesses produtos, a qualidade pode sair mais baixa, e isso vai prejudicar a empresa como um todo também. Né? E a persistência em objetivos que poderiam ser abandonados. Eu posso traçar como sendo importante o alcance de determinado objetivo, que dentro da minha estrutura organizacional, eu vou, pode já estar ultrapassado, eu posso já não ter mais aqueles objetivos como algo tão importante, eu já posso ter alcançado. Por exemplo, eu posso colocar como objetivo que todos os relatórios têm que ser preenchidos à mão. E eu já tenho formas de sistematizar isso no computador, e que poderia avançar o meu processo. Então, eu acabo travando o processo como um todo. Lembrando que todas essas desvantagens, normalmente, elas são inconsistências no processo de administração por objetivo. Não são que um modelo tem isso. Mas pode acontecer uma inconsistência por serem compostos por pessoas, né? Inconsistências que vão provocar essas desvantagens no processo. Aí nós temos aqui um outro fator dentro das organizações, né? Que é o ambiente externo,
que é aquilo que está circundando a organização ou a empresa, tá? Aí, nós temos que fazer uma análise desse ambiente, né, dessas organizações. Lembrando sempre que as empresas são sistemas abertos, então elas estão rodeadas de outros sistemas e esses sistemas se interagem. Nós estamos cercados de situações que atingem a empresa de uma forma ou de outra. É o que nós vamos ver agora. Nós temos aqui um modelo onde nós temos o macroambiente e o microambiente e a organização, tá? No macroambiente nós temos as variáveis econômicas, as variáveis tecnológicas, as variáveis políticas, culturais, ecológicas, demográficas, legais e sociais. E no microambiente, que circunda diretamente a organização, nós temos os concorrentes, os fornecedores, as agências reguladoras e os clientes. E aqui a própria organização. No macroambiente, ou o macroambiente, né, são as variáveis ambientais que escapam do controle, né, da previsão e da compreensão das organizações. É algo que está muito além das paredes da organização, ou que não está diretamente ligado à organização, mas que compõe um ambiente onde aquela organização está inserida. Então nós temos aqui o que acontece fora do país, na área internacional, na economia do mundo e do país ou do estado onde ela está inserida, o social e natural, que são questões envolvendo natureza e a sociedade como um todo, a demografia, tecnologia e a parte político-legal, que é o envolvimento político através de regulações ou de própria criação de uma situação, né, que vai gerar um ambiente competitivo onde essa empresa estará inserida. Esses fatores são melhores descritos aqui. Nós temos os fatores políticos, né, que são as determinações dos poderes públicos, tá? É tudo aquilo que é colocado para a sociedade como condição para aquela organização, como condição para que ela exista ali naquele ambiente onde ele está inserido. Aí nós temos, nesses fatores, nós temos federais, as leis e institutos federais, né? Nós temos nos estados também as leis, todas aquelas, o arcabouço legal e tudo aquilo que é cultura naquele estado, e o próprio município, que também tem as suas regulações, tem os seus controles. A empresa está inserida em todos eles. Ela está no espaço geográfico do município, mas ela responde às leis do município, do estado e da União, ou da federação. Então, todos esses têm que ser respeitados para que ela possa desenvolver bem suas atividades, tá? Os fatores econômicos, que são as condições ligadas à circulação de renda em determinada região, que podem influenciar na produção e comercialização de produtos ou serviços. Ou seja, determinada região pode ter uma economia dinâmica, e aquela economia dinâmica vai fazer com que a população e aquelas pessoas que vivem naquela região tenham um poder de consumir maior. Esse poder de consumir vai se converter num poder de compra maior que vai exigir mais serviços e mais produtos. Então essa empresa vai estar numa economia dinâmica, ela vai ter que estar atenta aos demais fatores, claro, mas aquela necessidade de demanda daquela população. E ao crescimento da renda dentro daquela população. Lembrando que a economia dinâmica, normalmente, ela vai crescer em si, então ela vai estar sempre num processo de crescimento econômico, e as pessoas estão ganhando mais, tá? E os fatores tecnológicos, né, que é a diversidade de tecnologia disponível às empresas que podem trazer inovações e competitividade. Lembrando novamente que tecnologia não é informática, tá? Tecnologias são todas as tecnologias disponíveis no processo produtivo, que pode ser desde uma enxada, um pincel, tudo isso é tecnologia que foi criada com um fim específico. Um trator é uma tecnologia, o arado é uma tecnologia, tudo isso está envolvido no processo produtivo e tudo isso é diferencial para aquela empresa ou aquela organização alcançar os seus objetivos também, tá? Fatores legais, né? São as leis. É todo o arcabouço legal, é tudo aquilo que regula o agir, a competência daquela organização ou daquela empresa. Então as empresas estão ligadas pelas leis, ou seja, elas têm leis tributárias, elas têm leis ambientais, elas têm leis do consumidor. Tudo isso vai fazer com que aquela organização ou aquela empresa tenha que lidar com essas situações e tem que saber, e tem que entender como isso está acontecendo, eles têm que estar atento ao que vai estar acontecendo e principalmente prever o que pode acontecer posteriormente a partir de leis e de arcabouço legal, né? Tem os fatores culturais, que são os hábitos das pessoas que vivem na região onde a empresa está instalada. Ou seja,
são a cultura das pessoas. Determinada região, por exemplo, se tem a cultura de se consumir determinado produto. Em outra região, não. Né? Até naquele momento, pelo menos, não. Então, assim, determinados produtos têm uma grande aceitação em um lugar e em outros não. E a empresa tem que estar organizada para possibilitar oferecer o produto que aquela região consome, que aquela região demanda, que aquela região busca para consumir. Então, ela deve estar atenta a isso. Então, ela deve estar atenta qual a cultura que envolve aquela região. Por exemplo, aqui nós temos a questão do tacacá, nós temos a questão do açaí, que é muito consumido na nossa população. E a empresa deve estar atenta para aquela forma de consumo. E também para outras que sejam específicas com relação ao que ela produz. Tá? Fatores demográficos. É a concentração populacional na área de atuação da empresa. Ou seja, quanta população tem? Um exemplo disso, claro, no Brasil é São Paulo. São Paulo, houve um momento em que São Paulo atraiu muito um imigrante, as pessoas saíram de outras regiões para ir morar em São Paulo. Tá? As indústrias foram para São Paulo no primeiro momento porque ali já havia uma concentração de pessoas. E quanto mais as pessoas iam para São Paulo, maior era a quantidade de indústrias que iam para São Paulo atraídas pela grande população que se formava naquela cidade, naquele estado. Então, o que é que acontece? Isso é uma dinâmica. Quanto maior a população, mais indústrias ela atrai, aquela região vai atrair. E quanto mais indústrias ela atrair, ela acaba atraindo mais pessoas para morar ali, porque vão em busca de trabalho e de melhores condições de vida. Então, esse processo cíclico, ele é constante, né? E deve ser levado em consideração também pela organização quando ela for escolher o local onde ela vai produzir e, principalmente, ficar atenta se aquela condição que estava inicial, ela permanece. Fatores ecológicos e naturais, que se refere às leis que regulam a conservação do meio ambiente e a consciência da população que cobra uma postura das empresas. Aqui vem um fator muito importante hoje, que no mundo todo, tudo que se vai produzir tem que ser sustentável, tem que ter uma relação saudável com o meio ambiente do local onde ela está sendo produzido. Ou seja, se eu vou produzir algo, eu tenho que levar em consideração que o meu consumidor, ele vai considerar isso na hora de comprar o meu produto. Ele vai verificar se aquela empresa é sustentável, se aquela empresa está realmente produzindo de uma forma que ela não prejudique o meio ambiente. E as leis que regulam também eu devo estar atento, porque eu posso estar produzindo de uma forma que aquilo pode prejudicar o meio ambiente e eu vou ser multado e aquilo pode inviabilizar até o meu próprio negócio. Senão, se o governo não vier e fechar propriamente o negócio. O microambiente, né? São as variáveis ambientais mais próximas e imediatas da organização, do qual se obtém suas entradas e coloca as saídas ou resultados. É aquele espaço próximo da organização. São seus clientes, são seus concorrentes, né? São as agências reguladoras, sejam municipais, estaduais ou federais. É aquele espaço que circunda a organização. Não significa que os clientes daquele produto estão naquela região onde a empresa está inserida, mas eles são próximos da empresa porque estão consumindo aquilo que ela produz. Então, eles estão próximos, estão ligados diretamente. Eles devem ser ouvidos, devem ser considerados no processo produtivo e na construção de novos produtos daquela organização. Aqui nós temos, né, forças próximas à empresa que afetam sua capacidade de servir seus clientes, né, que estão colocados aqui, que são partes dessas forças aqui, tá? Os funcionários, né, aqui nós já vamos ver os elementos que compõem o microambiente. Claro, os funcionários têm que compor o microambiente porque eles estão dentro da organização produzindo. Eles são as pessoas que serão responsáveis pelo processo de produção. Então, eles têm que ser ouvidos, eles têm que ser considerados em todo e qualquer momento de planejamento, de visão da empresa. Tá? Os consumidores, que são aqueles que compram o produto, representam o público-alvo, né? A que se destinam os produtos e serviços das empresas, é a razão da existência das empresas, das organizações. Né? Então, são os consumidores que fazem com que a empresa tenha algum sentido. Toda empresa ou toda organização existe para servir alguém. E ele só existe para isso. Então, se eu não levar em consideração aquele que está sendo servido, provavelmente eu não vou conseguir existir por muito tempo. Fornecedores. São fundamentais para a qualidade do produto ou serviço. Ou seja, são os meus fornecedores que vão
que eu vou, através dos meus fornecedores, eu vou criar o meu produto. Se eu recebo uma matéria-prima ou uma peça de qualidade, o meu produto também vai sair com qualidade, no mínimo a partir daquela peça ou matéria-prima. Então ele deve ser levado em consideração na hora em que eu estiver fazendo o meu planejamento, e algumas organizações chegam ao ponto de colocar os seus fornecedores ao seu lado, geograficamente. Indústrias de carro hoje fazem muito isso, para que elas possam acompanhar o processo produtivo daquelas unidades e também para que tenham a matéria-prima dela muito próxima para facilitar o processo produtivo delas. Os concorrentes, claro, nós não podemos deixar de levar em consideração que os nossos concorrentes nós devemos sempre estar atentos a eles, porque eles de certa forma vão determinar a nossa existência ou não. Eu tenho que estar atento às qualidades, aos defeitos, para eu poder aproveitar, e às qualidades para eu poder melhorar o meu produto, o meu serviço, para que eu possa concorrer diretamente com aquele concorrente. Tá? Então é importante que nós estejamos sempre de olhos neles. As agências reguladoras também são importantes, porque elas vão vigiar o meu trabalho, elas vão fiscalizar o meu trabalho. E ao fazer isso, elas vão ditar mais ou menos como é que eu devo proceder. Então eu devo estar atento às regulações, às leis, a tudo que diz respeito a essas agências e como elas agem, qual é o padrão de ação delas dentro das organizações, das empresas e como elas estão regulando o mercado a partir das suas ações. Uma definição são organizações que de alguma forma interferem nos negócios da empresa. Podem ser sindicatos, órgãos de defesa do consumidor, PROCONs, órgãos governamentais que são responsáveis por fiscalizar determinadas empresas. Tá? Agora nós passamos por um ponto mais subjetivo dentro dessas organizações, mas não menos importante, que é a determinação de missão, visão e valores. Tá? Toda empresa tem uma identidade constituída, né? E essa identidade deve estar fortemente clara nos planejamentos da empresa. Ou seja, nesse processo eu devo levar em consideração o que eu sou, como eu sou, para poder determinar os planejamentos que eu vou realizar. Porque isso é fundamental, porque senão eu acabo colocando no papel uma coisa que eu não sou e não executo aquilo. E o planejamento só tem utilidade para a organização ou para a empresa se ele for efetivamente praticado, se ele for utilizado, né? Para descrever melhor sua identidade, cada empresa deve formalizar e socializar para seus funcionários qual é a sua missão, visão e valores. Tá? Isso é muito importante no processo de planejamento, né? Aqui nós temos os níveis da gestão estratégica de organização, onde nós temos a missão, que traduzindo seria por que existimos, tá? A visão, que seria aonde queremos chegar ou onde queremos chegar, né? E a estratégia, que é o plano de ação, tá? Que é a forma como eu vou executar aonde eu quero chegar, tá? E a implementação da estratégia, que é transformar essa estratégia, esse plano de ação, em algo prático, em algo que eu estou utilizando no meu dia a dia, em algo que eu faça efetivamente. A estratégia, ela está, como eu falei para vocês, ela está no nível subjetivo, eu estou planejando algo que eu quero fazer. Só que eu tenho que implementar aquilo. Então, nesse momento, eu vou fazer a implementação da estratégia. É aqui que eu vou definir exatamente o que cada um vai fazer e como vai fazer. Tá? Por outro lado, eu tenho que medir os resultados estratégicos. Eu tenho que, a partir da estratégia estabelecida, medir se eu realmente estou alcançando aqueles objetivos. Porque senão o que eu vou fazer é colocar algo em prática, mas não vou saber se efetivamente aquilo funcionou, se aquilo efetivamente trouxe resultados. E esse trazer resultados não é só aquele produto, mas se aquela dinâmica de trabalho dentro da organização da empresa está funcionando da forma como deve, ou se ela não está gerando, como eu mostrei ali, disfunções dentro da organização também. Tá? Então é muito importante que nós tenhamos eles interligados. Eu determino a missão, eu digo por que eu existo, e eu digo onde eu quero chegar, como eu quero estar daqui a algum tempo, eu traço o plano de ação ou a estratégia, e aí eu implemento essa estratégia, tá? E vou para os resultados. Vou ver se aquilo efetivamente foi da forma como eu planejei. Tá? Aqui nós temos uma definição para a missão, ou seja, a missão da organização representa a sua essência, a sua razão de ser e o que ela significa para a sociedade.
Então, quando eu vou traçar a minha missão, eu tenho que levar em consideração aquilo que eu sou e como a sociedade me vê, como eu me vejo e como a sociedade me vê, como ela me enxerga. E aí eu vou traçar qual é a minha missão, como eu vou atender a sociedade, como eu me vejo dentro da sociedade. Tá? É a sua identidade, o que a diferencia de outras organizações. É aquilo que eu sou efetivamente. Como cada pessoa é uma pessoa, cada organização também é uma organização. Sua missão deve ser apresentada a todos os funcionários da empresa. Né? É isso, professora? É isso. Então, a missão, por ser uma identidade, ela tem que expressar essa ideia de missão para a sociedade de forma escrita. Aí nós vamos demonstrar um exemplo que eu vou ler agora para vocês. Então, exemplo de missão ali da Eurofarma. Promover o acesso à saúde e à qualidade de vida com tratamentos a preço justo, em operação rentável, que assegure o crescimento sustentável nos diferentes ramos de atuação da empresa. Então, olha só, a empresa, ela disse qual o direcionamento dela: acesso à saúde, qualidade de vida, né? O preço justo para os clientes dela. Ela já está apontando aí as direções do que ela veio, qual é a identidade dela, e que assegure o crescimento sustentável e o ideal da identidade dela nos diferentes ramos da empresa. Ela disse a que ela chegou. Então, vamos ver agora o que seria aí visão. A visão é a expressão de onde a empresa espera chegar, os objetivos e os propósitos da empresa. Ou seja, na visão, eu vou mostrar com clareza aonde eu pretendo chegar a partir dentro de um determinado espaço de tempo. Eu vou mostrar isso para os meus colaboradores, para que eles vejam que o caminho que nós estamos traçando não diz respeito só àquele produto ou àquilo que ele está fazendo naquele momento, mas existe todo um planejamento maior do que aquele produto vai nos levar a determinado ponto. Tá? Então, a visão expressa o tempo, os dados quantitativos que se espera atingir. Tá? Aquilo que eu espero chegar, em determinado espaço de tempo, eu espero chegar a ser. Ela será aplicada através dos planejamentos estratégico, tático e operacional. Ou seja, eu vou no nível maior da organização, eu vou estar traçando esse planejamento. No tático, eu vou ver como é que eu vou operacionalizar isso e vou implementar isso lá no operacional. Lá eu vou colocar isso em prática. Né? Eu vou levar para os finalmente dentro da organização. Tá? E aqui nós temos também um outro exemplo, né, professora Leide, de visão. Também da Eurofarma, professora. Então, em 2015, estaremos entre as três maiores empresas farmacêuticas do Brasil em participação de mercado, com produtos inovadores próprios e presente com marcas próprias, abrindo 90% do mercado latino-americano. Então, vocês vejam que a visão é uma meta que eles traçam com prazo, né, uma data definida, 2015. Então, logo, essa visão, quando chegar em 2015, eles têm que arrumar uma outra meta, um outro planejamento. Ele diz também a quantos por cento, uma medida exata de qual fatia do mercado ele quer alcançar, que são 90% aí. Então, vocês vejam que a missão não é uma ideia subjetiva, uma identidade aleatória. Ela é uma ideia exata, onde tem uma meta, tem um prazo para ser alcançado e tem uma medida, uma quantidade que deve ser alcançada. E agora, nós vamos ver os valores, né? Que é aquilo que norteia como a empresa vive. É como são os nossos, nós costumamos falar sempre de valores morais. Para as organizações também eles valem. E é aquilo que delimita como elas funcionam para dentro e para fora das suas paredes, ou seja, entre os colaboradores, entre os funcionários da empresa e como ela age também com os seus clientes, com os seus concorrentes, quais as ações que ela tem com relação à natureza. Isso tudo são expressos em valores, né? Que são os princípios, sentimentos, crenças e filosofias que regem o comportamento da empresa, né? Eles devem ser compartilhados para todos e devem nortear as tomadas de decisão dentro da empresa. Ou seja, todos devem ter acesso a isso, todos devem saber exatamente como é que a empresa pensa e sente com relação a todos os temas que digam respeito à empresa. Então nós vemos
muitas vezes que as empresas, ao não passar isso claramente para os funcionários, nós vemos muitas vezes um vendedor de uma empresa daquela agindo de uma forma desonesta para poder alcançar uma meta, porque justamente ele não consegue conceber quais são os valores que aquela empresa respeita, ou quais os valores que aquela empresa é. Ou muitas vezes ela não tem aqueles valores, então aí ele vai fazer do jeito que ele acha que deve fazer. Tá? E alguns valores, né, vamos citar aqui alguns valores, são a ética, a equidade, a motivação, respeito às pessoas e aos outros, tá? Isso é muito importante, porque embora o jogo da concorrência seja um jogo pesado, ele deve ter normas, ele deve ter valores. Então a gente deve respeitar tanto aqueles que estão dentro da organização como os que estão fora da organização. E as empresas que não têm esses valores, normalmente elas não costumam ter vida longa no mercado. Elas vão passar um tempo, mas chega um tempo que o mercado identifica aquilo e ela acaba sendo excluída, os produtos dela acabam não tendo tanto espaço dentro do mercado. E aqui a implementação, que é os finalmente disso aqui, né? Estratégia, vamos definir aqui, é um conjunto de decisões que apontam para um rumo, uma direção, né? Então as estratégias vão dizer para onde nós estamos indo. Eu sempre ouvia no passado um ditado falando que não existe vento bom para quem não sabe para onde quer ir. Então a estratégia é dizer para onde se vai. E você vai colocar as velas numa posição que vai lhe levar para onde você está buscando ir. Tá? Esse é o papel da estratégia. Né? Implementar a estratégia significa criar planos, metas e objetivos que se espera alcançar num médio prazo. Ou seja, eu estou definindo claramente para onde eu estou indo, para onde eu quero ir. E aí eu vou traçar os metas, os objetivos a serem alcançados e vou transferir isso para toda a organização, para que todos saibam para onde nós estamos indo e todos possam remar na mesma direção. E todos possam ajudar a levar a empresa a alcançar aqueles objetivos e aquelas metas que foram traçadas ali na estratégia. E vamos para a análise SWOT. Não é isso, professora? Essa palavra dá medo. SWOT. Então, gente, que análise é essa, né? É uma ferramenta, vamos ali no slide ver, é uma ferramenta de diagnóstico interno, externo, do meio ambiente organizacional, aliás, do ambiente organizacional. Bom, voltamos aqui. Eu quero que vocês prestem bastante atenção sobre essa análise, porque ela tem muito a ver com a nossa tarefa da semana, nossa atividade que vai estar no AVA durante essa semana, tá? E também tem um videozinho lá no AVA que vai dar o suporte para vocês fazerem essa tarefa. Então, ela é uma ferramenta de diagnóstico da empresa, mas ela pode também ser utilizada para outros fins, para outras instituições. Pode ser uma instituição pública, pode ser uma cidade, pode ser uma empresa, como a gente está pontuando aqui. E o que ela é? Vamos lá. Tem a finalidade de auxiliar a empresa a compreender sua posição na sociedade quanto a oportunidades que podem ajudar a melhorar. Então, é uma análise de mercado dessa empresa, ou da posição dessa empresa no mercado. Ou o que esse mercado pode trazer de oportunidade para essa empresa melhorar. É uma análise de mercado. Vamos ver o que significa SWOT. Olha só, SWOT são palavras em inglês, né, que quer dizer algumas em português que vamos ver agora. Então, o S é strength, né? Quer dizer força. O W é weaknesses, que quer dizer fraqueza. O O é opportunities, quer dizer oportunidades. E o threats, que quer dizer ameaça. Então, para o português, foi aportuguesado da seguinte forma. Ela é conhecida como a matriz fofa, né? É fofinha. Mas não, gente, matriz fofa, que quer dizer, vamos lá, forças, né? O O de oportunidades. O F de fraquezas. E o A de ameaças. Temos que ter em mente, gente, que essa análise é uma análise ambiental. Aí eu retomo para vocês a questão do ambiente, do macroambiente e do microambiente que a gente viu logo antes.
Então, a análise de ambiente interno, ela está totalmente relacionada a forças e fraqueza. Esse ambiente interno, ele é o microambiente que a gente viu logo anteriormente, né? A análise do ambiente externo, ela está totalmente ligada a oportunidades e ameaças, que é a análise daquele ambiente, o macroambiente que a empresa ela não tem controle sobre o que acontece, né? Nos fatores políticos, fatores legais, os fatores mercadológicos. Então, isso aí está totalmente inerente a oportunidades e ameaças. Vamos mais adiante. Então, forças e fraquezas. As forças e fraquezas, elas estão diretamente relacionadas ao ambiente interno da empresa, que é todo aquele que a gente viu como cliente, funcionário, fornecedores. Quanto aos pontos fortes, devemos reconhecer, valorizar, ressaltar o que a empresa faz de melhor. Né? Qual que é o ponto forte dessa empresa? O que ela tem de pontos que devem ser considerados e fortalecidos? Quanto aos pontos fracos, deve-se apontar, analisar e corrigir os erros, a fraqueza que essa empresa apresenta. Vamos ver então oportunidades e ameaças. Elas estão diretamente relacionadas ao ambiente externo da empresa, ou seja, gente, o macroambiente. Essas variáveis, elas estão fora do controle da empresa justamente por estarem lá no macroambiente. E elas são mudanças que devem ser reconhecidas pelo seu valor, pautando o planejamento das ações da empresa. Então, gente, professora, eu não entendi. Como é que eu posso ver oportunidades e ameaças? Gente, se uma empresa, ela tem faz um produto e esse produto sofre uma intervenção, por exemplo, de alguma agência de regulação, né? Uma agência do governo, né? Fala que aquele produto não pode ser produzido nas condições que são produzidas atualmente e devem ter mudanças. Isso pode surtir de forma negativa para a empresa porque ela tem que fazer uma série de reajustes. E também, se a empresa for suscetível, conseguir mudar rapidamente, pode ser uma vantagem, porque se ela faz as adequações primeiro que outras empresas, ela tem aí, então, uma oportunidade de chegar primeiro no mercado de forma mais regular, como se exige. Então, veja que a mudança lá no governo, ela colocou a empresa ou em uma situação de ameaça ou uma situação de oportunidade, dependendo da empresa. Então, essas são as oportunidades e ameaças que se apresentam no ambiente externo. É isso aí, professora. Então, nós vimos aqui que existem várias condições no ambiente, tanto interno quanto externo das organizações, que devem ser analisadas. E a matriz SWOT ela serve para isso, para que nós possamos analisar esses vários componentes e chegar a qual a melhor estratégia de atuação e reforçar aquilo que é bom dentro das empresas e corrigir aquilo que não está tão bom. Isso deve se levar em consideração tanto a própria organização como os seus concorrentes e como o mercado no qual ela está inserido, que foi tema discorrido durante toda essa aula. Né? Agora nós vamos para as nossas atividades, não é isso, professora? Vamos lá, gente, eu vou estar aqui no chat olhando os questionamentos e as respostas. Envie as respostas que vocês obtiverem aí do exercício que foi passado. A gente volta daqui a pouco. Obrigado. Bom, voltamos, vamos resolver o nosso questionário, né? Vamos ver como é que ficou aí as respostas, né, professora? Vamos. Vamos para a primeira pergunta. Quais as características básicas da APO? Tem alguma resposta aí, professora? Tem. Guajará Mirim mandou aqui. Disse que é um pouquinho extensa, viu? Políticos, econômicos, ecológicos, legais,
tecnológicos, culturais, naturais, demográficos. E funcionários, né, no caso. Isso aí seria a resposta 1, né? Isso, da questão 1. Da questão 1. Esse, então, seria da questão 1. Ah, tá. Eu fiz uma narrativa um pouco mais extensa, professora. Vou tentar narrar aqui para os nossos diletos alunos, né? Isso. Então, eu coloquei aqui como resposta seria estabelecimento de objetivos entre a direção e os gerentes, tá? É uma característica. Como eu falei para vocês, a direção está ligada diretamente aos gerentes e muitas vezes ao operacional dentro dessas organizações que utilizam a APO, tá? O estabelecimento de objetivos para cada departamento. Como eu falei para vocês também, a gente pega vários departamentos dentro da organização e estabelece objetivos para cada um deles, para que eles possam desenvolver melhor e interligados, integrados nesses objetivos, interligados a uma missão, a visão da empresa. Tá? A interligação dos objetivos departamentais, né, que é o que eu acabei de falar para vocês, eles estão interligados, eles vão alcançar um objetivo maior da organização, mas cada departamento vai fazer a sua parte para que aquele objetivo seja alcançado. Os planos tático e operacionais focados na mensuração e controle. Ou seja, aquilo que eu estou planejando na gerência e aquilo que eu estou planejando no operacional, eles estão focados com o todo da organização, com aquilo que foi elaborado a partir das estratégias da organização. Tá? E com mensuração e controle, ou seja, eu estou controlando cada fase daquela, cada atividade, para se chegar a um resultado final e para que eu saiba, se porventura não estiver alcançando os objetivos, que eu possa corrigir antes do final do ciclo. Tá? A avaliação contínua, revisão e reciclagem dos planos. Acabei de falar, a gente acaba corrigindo no decorrer do processo, porque se algo não estiver indo muito bem, a gente tem tempo de corrigi-lo antes que chegue ao final do período e a gente saiba que o objetivo não foi alcançado. No decorrer dele, nós já vamos fazendo as correções que se fizerem necessárias. A importante participação dos líderes, né? Repito, o líder traz vários fatores importantes no processo APO. Ele é uma figura central dentro do processo, porque à medida que ele se relaciona com os gerentes, se relaciona com os operacionais, ele está levando não só a motivação, mas está deixando muito claro os objetivos da organização e quais os objetivos que se tem daquele departamento, o que é que ele deve alcançar. Então ele é muito importante, ele é figura central. E o apoio constante para a equipe, ou seja, em todo o processo, a equipe está sendo acompanhada pelo seu líder, o gerente está presente o tempo todo com eles e o líder está presente também, ou através do gerente ou pessoalmente. Então, é um processo de interação muito constante. A APO ela possibilita isso dentro da organização. Há uma interação, os controles estão bem estabelecidos, o planejamento também, ele está alinhavado. Então, isso vai dar uma condição de execução muito melhor para aquela organização e principalmente para o alcance daquilo que foi traçado como meta e como objetivo para a organização. Vamos para a questão 2, professora? Então, professor, a resposta de Guajará, ela veio meio equivocada, a tutora até pediu desculpa aqui para os alunos. Tudo bem, pessoal. Nós consideraremos, tá? Temos aqui na questão 2, descreva o ciclo APO. Tem alguma resposta para essa pergunta, professora? Não, ninguém mandou sobre. Mas tem dúvidas. Tem dúvidas, exatamente. O Polo de Porto Velho pediu, inclusive, para repetir esse ciclo. Como é que se dá? Não sei se vai ter tempo para a gente repetir o ciclo, mas eu vou explicar aqui novamente o ciclo da APO, tá? Então, veja só. O primeiro passo é a fixação dos objetivos globais da empresa, ou seja, a missão. Eu fixo os objetivos globais, né? Que é a missão, e a partir desses objetivos eu vou fazer a elaboração do planejamento estratégico, que é a visão, tá? Eu vou elaborar o planejamento estratégico dessa empresa ou dessa organização, né? E depois eu vou fixar os objetivos departamentais no prazo de 1 ano, tá? Normalmente o ciclo APO, com algumas exceções de segmentos diferenciados, é de 1 ano. Então, durante 1 ano, eu tenho que executar aquelas atividades e alcançar aqueles objetivos que foram traçados. Então, eu vou fixar os objetivos dos departamentos no prazo de 1 ano, levando em consideração o planejamento estratégico, que é a visão, e os objetivos globais da empresa, que é a missão, tá? Aí, o próximo passo seria a elaboração do plano tático do departamento. Eu vou ver
como eu vou operacionalizar aquilo, como eu vou gerenciar a operacionalização daquilo, como eu vou gerenciar o processo em que vou colocar em prática aquilo que foi feito nos planejamentos anteriores. Tá? Daí eu vou para o desdobramento do plano tático em operacional, ou seja, eu vou pegar a forma como eu vou gerenciar, como eu vou executar aquelas atividades e vou transformar aquilo em operações. Eu vou transformar aquilo em ações do dia a dia. Cada funcionário vai saber o que é que tem que executar para que se alcance determinado objetivo. Tá? Isso aí está alinhavado com todos os outros anteriores. Eu tenho uma missão global, eu tenho aquele plano, a visão, e aí vou chegando, vou quebrando o processo até chegar no chão, que a gente chama de chão de fábrica, que é no processo de operação, onde o funcionário vai executar aquela atividade para se alcançar aquele objetivo. Tá? Depois, nós vamos ter a avaliação dos resultados alcançados em comparação com os objetivos do departamento. Tá? Eu vou fazer a avaliação daquilo que foi executado. Eu levo em consideração que o departamento tem um planejamento. Aquele planejamento daquele departamento tem metas e objetivos. O que é que foi alcançado? A execução foi da forma que a gente tinha feito o planejamento tático? Foi assim que se conseguiu executar? Foi assim que se conseguiu fazer com que andasse o processo? Aí eu vou levar tudo isso em consideração para a próxima fase, que é a revisão dos planos ou a alteração dos objetivos departamentais. Ou seja, eu vou pegar aqueles planos que foram traçados, vou fazer a verificação do alcance das metas e dos objetivos do departamento, e aí eu vou verificar se eu tenho que corrigir algo, se eu tenho se tem alguma parte do plano que não alcançou, não esteve a contento, não andou da forma como deveria andar, e aí eu vou fazer as correções nesse processo. Isso eu vou fazer durante o processo. O processo é de 1 ano, eu posso fazer isso no espaço de 1 mês ou de 60 dias. Isso, o planejamento tático é que vai determinar. Aí eu vou entrar com essa correção, fazendo as mudanças que se fizerem necessárias e dar continuidade no processo para o resto do ano. E medir na frente novamente, com 4 meses, por exemplo. Aí meço, corrigiu o problema que estava antes, corrigiu, agora surgiu outro, tenho que fazer outra correção, ou não, pode continuar com esse assim. Então esse é o modelo. E aí eu vou o tempo todo corrigindo e melhorando. E se teve algo que eu fiz que foi melhorador do processo, eu trago e acrescento em outros processos similares. E, oitavo, a avaliação dos resultados alcançados em comparação com os objetivos departamentais. Eu pego aquilo tudo que eu alcancei e pego o objetivo que foi traçado e meço, e mensuro, e comparo. E vejo, falo, isso aqui era para ser assim e foi assado. Tá bom? Tá melhor do que o que estava proposto? Não. Então aí eu vou traçar, a partir daí eu vou fazer essas... Eu já fiz as correções e eu estou fazendo comparativos. Se for necessário, novas correções. Tá? Vamos para a questão 3, né? Quais as vantagens e desvantagens da APO? Então, aqui nós temos, no primeiro momento, as vantagens. Tá? Quais sejam? Aclaramento dos objetivos. Que seria isso? Seria objetivos claros, objetivos concisos, objetivos que as pessoas que estão fazendo parte do processo entendam. Tá? Então, as pessoas que fazem parte do processo onde está funcionando a administração por objetivos, ela sabe claramente quais são os objetivos traçados. Ela sabe claramente o que é que ela precisa fazer para ela chegar a alcançar determinado objetivo, alcançar determinada meta dentro daquele processo. Isso é o aclaramento dos objetivos. Tá? A melhoria do planejamento. Ou seja, se eu tenho um processo que está medindo o andamento de todos os planos feitos, se eu tenho um processo que me permite corrigir algum plano durante o percurso, o que vai acontecer naturalmente é que o meu planejamento vai alcançar aquilo que está proposto. É mais fácil se fazer isso através da APO. Então, o planejamento como um todo melhora. Além do mais, nesse processo eu estou fazendo mensurações e correções. Logo, no processo do ano que vem, essas considerações já vão entrar no meu planejamento. Então, o meu planejamento do ano que vem vai ser melhor do que o desse ano. E o do ano seguinte, com certeza, vai ser melhor ainda. Tá? Padrões claros de controle. Padrões claros de controle. Então, eu vou definir com muita clareza o que é que tem que ser controlado, como é que eu vou fazer as coisas acontecerem. E aí, dessa forma, todos irão saber, tá? Que vão ser medidos, que vão ser... É como você vai fazer uma prova. Quando você vai fazer uma prova, você sabe que você tem um limite ali de 7 para você ser aprovado, né? E de 10, que é a nota máxima. Então, isso é um padrão claro, tá? De controle. O aumento da motivação,
Ou seja, os funcionários participando do processo, automaticamente eles irão estar mais motivados, estão com mais vontade de fazer as coisas, participar com mais gosto, digamos assim, né? Uma avaliação mais objetiva, ou seja, vai ter muita clareza na hora de avaliar. As pessoas vão saber como elas serão avaliadas, por quê e por quem, né? Então, essa transparência facilita e as pessoas participam mais e com mais boa vontade desse processo. As desvantagens, né, seriam a coerção sobre os subordinados, ou seja, as pessoas podem se sentir pressionadas, né, sob pressão para realizar aquelas atividades. A aprovação de objetivos incompatíveis, né? Ou seja, os objetivos não podem ser alcançados, mas são propostos. E as pessoas não vão conseguir alcançar, elas já vão se desmotivar e vão sentir, a pressão vai ser maior ainda sobre elas, tá? Papelório em excesso, que foi aquela condição que eu falei para vocês, por existirem muitos controles, existem muitos papéis que têm que ser preenchidos para prestar conta de tudo que está sendo feito. Então, há uma grande quantidade de papéis e isso dificulta muitas vezes, sobrecarrega quem está fazendo essas atividades, ou tem que contratar novas pessoas para fazer isso. A focalização dos resultados mais facilmente mensuráveis que sobre os mais importantes. Ou seja, os processos vão buscar resultados, certo? E os resultados têm que ser medidos. Para serem medidos, eles têm que ser mensuráveis. Então, tem processos que não dá para me mensurar, que não dá para me medir. Então, esses processos acabam sendo deixados de lado e são levados em consideração aqueles que eu posso medir. E aí eu acabo deixando isso um pouco assim, tem situações que podem prejudicar o produto ou o serviço final. Perseguição rígida de objetivos que poderiam ser abandonados. Então, o que acontece? Eu acabo perseguindo objetivos que já não são mais tão importantes para a organização, porque isso foi traçado no início do planejamento. Claro, eu posso fazer correções no decorrer do processo? Posso, mas muitas vezes isso não é percebido e os colaboradores continuam executando. E nessa execução, o que acontece? Ele acaba prejudicando que ele poderia estar fazendo uma outra atividade, voltado para uma outra atividade que daria um retorno melhor para a organização, né? Questão 4. Essa, professor, os alunos acertaram, né? Macroambiente e microambiente, o pessoal de Jaru acertou em cheio. Parabéns ao pessoal de Jaru, viu? Questão 5. Quais fatores compõem o macroambiente? Aí nós temos aqui vários fatores, né? Nós temos os fatores, que eu acho que houve aquela troca, foi nesses fatores, professor. Os fatores políticos, os fatores econômicos, os fatores tecnológicos, os fatores legais, os fatores culturais, os fatores demográficos e os fatores ecológicos e naturais. Cada fator desse aqui representa uma parcela da sociedade e uma parcela daquilo que envolve a organização e as empresas. Então, os fatores políticos são aquelas políticas que podem ser traçadas e transformadas em leis que vão refletir dentro das empresas e organizações. Os fatores econômicos, que são aqueles voltados para dados econômicos, como o preço de um produto, ou o quanto a economia está crescendo e facilitando o crescimento da empresa ou não, né? Os fatores tecnológicos são aqueles voltados para o processo produtivo dessa organização, tá? Os fatores legais são aqueles fatores onde a lei impõe restrições ao funcionamento da organização, ela impõe regras de como a empresa deve funcionar, né? Os fatores culturais são aqueles voltados para a cultura daquela região onde a empresa está inserida. E os fatores demográficos são aqueles voltados para o crescimento da população naquela região, isso aumentando consequentemente a quantidade de clientes daquela empresa. E os fatores ecológicos e naturais são os voltados para a natureza, para o meio ambiente e do impacto que aquela organização, aquela empresa exerce sobre o meio ambiente onde ela está atuando, tá? A questão 6 leva em consideração os fatores, quais fatores compõem o microambiente, né? São os fatores que estão dentro da organização ou ao seu redor, no espaço próximo a ela. Seriam os funcionários, os consumidores, aqueles que compram os seus produtos, os fornecedores, aqueles que fornecem matéria-primas ou peças ou serviços para o produto final dessa organização ou empresa. Os concorrentes são aqueles que estão concorrendo com ela pelos clientes, pelo mercado. E as agências reguladoras, que são aquelas que colocam, que viabilizam a execução das leis, que fiscalizam a execução das leis daquele mercado. Nós temos também quais os elementos que devem compor o planejamento de longo prazo, certo? Todo planejamento de longo prazo, ele parte do pressuposto
de que a empresa tem uma visão e uma missão. Ela sabe onde ela quer ir, para onde ela quer ir. Então, o primeiro passo que ele vai levar em consideração é a missão. Ele vai determinar qual a missão daquela empresa ou organização, tá? Depois ele vai levar em consideração a visão, ou seja, para onde ela está indo, os valores, quais os valores que aquela empresa respeita, quais os valores que dizem respeito àquela organização, que ela acha que são mais importantes dentre os muitos valores que existem na sociedade, né? E a estratégia da empresa, ou a estratégia que ela vai utilizar para se manter no mercado, a estratégia que ela vai utilizar para levar aquele produto, para consumar a sua visão, para que a sua missão seja cumprida dentro daquela sociedade, dentro daquele espaço onde ela está inserida. A questão 8, né, eu pedi para vocês definirem missão, visão e valores, tá? Aonde missão é a identidade da organização, o sentido de seu existir, o porquê que ela existe, por que aquela organização está ali, para vender, para servir a população com remédio, como foi o caso do laboratório que nós citamos na aula. Então, é a missão que leva o que a empresa, por que a empresa está ali, por que ela está oferecendo aquilo que ela está oferecendo. A visão é o objetivo a ser perseguido, um propósito para a existência da organização. Vocês vejam que ela existe por algum motivo, é a visão, e a visão vai dizer qual é o objetivo a ser perseguido para que aquele motivo se concretize. Ela existe por aquele motivo, mas a visão é que vai dar para ela qual é a condição, qual o caminho que ela tem que seguir para alcançar aquilo, tá? E os valores, que são os princípios, sentimentos, crenças e filosofias que regem o comportamento do negócio. Ou seja, é tudo aquilo que envolve a relação daquela organização com a sociedade, como ela se enxerga naquele contexto onde ela está inserida e quais os valores que aquela sociedade respeita e que ela também respeita por estar dentro daquela sociedade, daquela região. Tá? Temos a questão 9. Tem alguma pergunta na questão 9, professora? Então, temos aí a resposta do aluno Luiz, lá de Colorado. Um abraço, Luiz. Ele responde um pouquinho diferente da nossa, é claro, mas eu acho que ainda está ali na linha. Que a matriz SWOT, ela serve para identificar os pontos fortes e fracos de uma organização, tanto no ambiente interno quanto no externo, a fim de se prevenir das ameaças e tirar proveito das oportunidades do mercado. Muito bem, Luiz. Isso aí. Você entendeu o sentido, o espírito do que é a matriz SWOT, que é isso mesmo. Você tem que identificar esses aspectos do ambiente interno ou externo e fazer uso deles, melhorando aquilo que não está tão bom, né, e reforçando aquilo que já está bom. É exatamente isso aí que você colocou. Aqui na nossa definição ficou: analisar o ambiente e auxiliar na compreensão das mudanças ocorridas no ambiente externo e interno da organização. E a 10ª, né, que nós temos aqui, o que significa cada uma das letras da palavra SWOT? A gente tem aí os alunos Jefferson e Lucilane, também de Colorado, muito bom. Obrigado, Colorado. Eles responderam matriz fofa, né? Análise fofa, que é forças, fraquezas, oportunidades e ameaça. Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Tá? Nós temos o termo em inglês, que aqui está, né? E temos o termo em português, que dá do mesmo jeito. Eu vou ligar aqui o FOFA, né? Então, esse é o sentido, o que significa cada uma das palavras e o que é que elas querem dizer, tá? Ok. Vamos falar sobre a atividade da semana, professor? Vamos, os alunos aqui estão na expectativa de uma explicação. Gente, a atividade da semana é mais uma atividade para vocês se divertirem agora em grupos, né? Então, grupo de duas e no máximo 3 pessoas. Ou é uma dupla ou um trio, tá? Eu peço que os tutores comecem a organizar esses grupos agora, porque a atividade é para a semana. Explicando um pouquinho. Então, gente, lá está dizendo, imagine que vocês são sócios, né, e trabalham com uma consultoria de análise de mercado. E chegou aí um grupo empresarial investidor na cidade de vocês. E eles querem saber, eles não conhecem a cidade de vocês, eles querem saber qual é o potencial dessa cidade que vocês moram, né? O que essa cidade tem de bom, o que essa cidade tem de ruim, qual é a oportunidade que eles podem encontrar para montar um negócio e como vocês
vão ser sócios de uma empresa de consultoria, vocês vão fazer uma análise do mercado da cidade de vocês, uma análise da cidade. Então, vocês vão aplicar aí parte da matriz SWOT para isso. Então, gente, nós colocamos ali os passos da matriz SWOT. Então, é só seguir, mas eu vou aqui dar uma pincelada nesses passos. O primeiro passo é que vocês têm que se reunir em sócios, né? Os componentes dos grupos, pesquisar, pode ser pesquisa na internet, vocês podem visitar os órgãos públicos, né? Pesquisar sobre a cidade de vocês. E o que vocês vão pesquisar? Lembram lá do ambiente, do macroambiente e do microambiente? É isso que vocês vão pesquisar. No microambiente, quem é a população que pode ser cliente, né? Que vão ser clientes aí da cidade de vocês? Como é essa população, né? Como é que é a estrutura dessa cidade? Quais os pontos fortes, se tem ponto turístico, se tem um mercado forte na agricultura, ou se tem um mercado madeireiro forte, ou comércio forte, ou serviço forte. É isso que vocês vão pesquisar. E vocês vão se reunir e vão estabelecer aí 3 principais forças da cidade. Quando eu falo de forças, eu estou falando de forças internas. O que tem dentro da cidade que é forte? Depois vocês vão definir 3 principais fraquezas da cidade. O que tem de fraco na cidade de vocês? Então, é dentro da cidade, tem que a ver com prefeitura, com o mercado, com as empresas que estão instaladas, com a população. E vocês vão também ver a questão, o aspecto do macroambiente. Essa análise do macroambiente, vocês vão listar 3 oportunidades, e escrever isso lá no trabalho de vocês, 3 oportunidades. Como é que vocês vão fazer essa análise? A sua cidade, ela sofre influência de qual local, de que aspectos do governo, de que leis, né, do governo, enfim, coisas amplas. Lembra do macroambiente? Então, questões tecnológicas, questões ecológicas, questões políticas, legais. O que pode ser uma oportunidade? Então, isso exige pesquisa. Professor, pode auxiliar? Com certeza. Vocês vão identificar esses aspectos, vão trazer esses aspectos para a sua pesquisa, levando em consideração também a realidade regional de vocês. Vocês estão inseridos numa região, nessa região tem uma cultura, tá? Que também vai fazer com que o seu produto, ou aquilo que vocês irão definir como produto para ser comercializado ou vendido por essa empresa, ela tenha um impacto dentro dessa sociedade. Você pode analisar isso aí sobre o aspecto cultural, sobre o aspecto ecológico, né, professora? Então, assim, são vários os aspectos que devem ser levados em consideração. E, principalmente, vocês devem imaginar algo que dê sustentação, não só para a empresa, para ela continuar existindo e ter lucro, mas que para aquela sociedade também ela acrescente algo, tá? Vamos colocar esse elementozinho aí dificultador, né, professora? Mas que ele é essencial no mundo de hoje, gente. Nós não podemos viver no mundo de hoje sem sustentabilidade. Nós não conseguimos mais, as empresas não sobrevivem mais, tá? Então professora... Professor, aí, pessoal, só para terminar, a gente tem aí também ainda 3 ameaças. O próximo passo seria interessante vocês montarem aí ações para essa empresa. Então, as ações têm que vir com verbos, né? O que a empresa tem que fazer para potencializar a oportunidade, para evitar a ameaça, e no final vocês vão aí dizer 2 possíveis mercados ou 2 possíveis empreendimentos que podem ser feitos na cidade de vocês e justificar o porquê. Porque toda essa pesquisa dá essa bagagem. Lá tem um formulário, vocês só preenchem esse formulário com essas pesquisas, com essas questões, essas respostas. Eu espero que vocês consigam fazer esse trabalho, consigam desempenhar em grupo essa atividade. E lembre-se, gente, o trabalho é o mesmo e cada um do grupo vai ter que postar o mesmo trabalho pronto. Se tem o João, a Maria e o Pedro do mesmo grupo, os 3 vão postar o mesmo trabalho no ambiente, tá bom? Para ser avaliado pelos tutores à distância. Então... Professor, acho que o recado foi dado. Pessoal, até semana que vem. Foi
de novo, um prazer estar mais aqui, essa aula com vocês. Gente, eu gostaria de agradecer a vocês por estarem aqui conosco e pedir para vocês enviarem os vídeos aí do Zap, né, o WhatsApp. no WhatsApp para nós aqui. Nós gostaríamos de colocar eles aqui na aula e apresentá-los aqui. Então, tá? Até a semana que vem. Uma boa noite para todos e um bom final de semana.